Hoje a minha convidada é lá de Porto Velho, Rondônia. Cara, uma pessoa bem conhecida, trabalhando na TV. E eu tô bem honrado. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Então, hoje minha convidada é lá de Rondônia, tava comentando agora. Ela é bem conhecida, trabalhar na SIC TV, apresentadora. Eu achei que ela não ia topar comigo, mas ela topou. Consegui trazer ela. Ela vai vir aqui ter alguns minutinhos com a gente, compartilhando um pouquinho das experiências. Inclusive já tá até na live já. Vou já chamar ela. Enquanto a gente tá mandando aqui nos grupos, convidando os amigos, convidando a família, pra gente poder tá compartilhando mais uma história de vida aqui no De Frente com o Peru. Tá bom? Oi, Paulão, tudo bem? Eu vou convidar ela já, porque nós já é 8h06 e a gente vai começar a live, tá bom? Coraçãozinho pra todo mundo, amo vocês, gente. Muito obrigado pelo apoio. Tô muito feliz. Tem muitas histórias, muita gente aqui participando, comentando. Espero que vocês estejam gostando, porque eu tenho aprendido muito, tenho me divertido bastante, conhecido muita gente. Oi, Bruninha, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, tá belíssima. Eita, Tem que que dar um mais um. Tem que dar um trato, né? Sexta-feira, essa hora, a gente já tá só o bagaço. É verdade, cara, sexta-feira é desse jeito. E aí, como é que você tá? Tudo bem, cara? Semana foi muito corrida, imagino, né? Nossa, muito cheio Eu, de imprevisto. eu já quero te agradecer pela oportunidade, né, de ter topado o desafio de vir aqui comigo, de frente com o Peru, comentar um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua experiência, de como é que foi. Eu acho isso bem válido, bem importante, porque as pessoas possam te conhecer melhor, né? Não só a Bruna da TV, mas a Bruna, aquela guerreira, aquela trabalhadora que enfrentou tanta coisa que muita gente não sabe, né? Mas eu acho isso muito válido, muito importante para a gente conseguir conquistar mais pessoas e conseguir mais vínculos. Então, Maravilha. vamos começar? Podemos começar? Bora, Vamos lá, podemos pessoal. começar. Quem estiver entrando na live agora e quiser fazer perguntas, tá? Pode fazer na interrogaçãozinha aqui embaixo, porque se fizer na live, a gente acaba perdendo. Tem muita gente que faz perguntas e a gente acaba perdendo. Então faz lá embaixo que fica bem organizadinho, a gente consegue fazer direitinho. Bruna, você autoriza o pessoal a fazer perguntas? Pode? Você vai responder tranquila? Vou. Tranquilo. Ele tem responsabilidade, hein? Vamos lá, tá tudo ok? Você tá conseguindo ouvir o áudio? Tá tudo bem? Que hoje eu tô sem fone, Tá, pra mim tá ótimo também. Eu tá? também tô sem fone justamente pelo motivo do carregador. Eu também. Mas tudo bem. Vamos lá. Hoje vamos começar? A minha convidada, ela é apresentadora, repórter, locutora em Porto Velho, Rondônia. Já viajou para muitas cidades do país e hoje veio compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e um pouquinho da sua trajetória. Bruninha, sem mais delongas, eu deixo você se apresentar melhor para o pessoal que está aqui e comentar um pouquinho, se apresentar para a gente. Bom, maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio, né? Nesse quadro aqui de frente com o Peru, eu estou muito feliz, muito honrada também de estar aqui, de verdade mesmo. Você não tem noção disso. Estou até nervosa porque eu trabalho na parte da comunicação onde eu entrevisto, né? E ser entrevistada é muito difícil, é muito complicado, mas eu vou tentar, tá bom? Dar o meu melhor aqui para você. Como você falou, eu sou apresentadora, repórter, locutora, sou uma aprendiz no ramo da comunicação, né? E eu sou casada, eu tenho dois cachorrinhos, moro em Porto Velho, Rondônia, e sou muito feliz em tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus por cada caminho cada coisa que Ele coloca no meu caminho, né? Eu já passei por muita coisa nessa vida, então eu sei valorizar os mínimos detalhes. Eu sou feliz desde do mínimo ao aquela coisa grandiosa mesmo que acontece. E como tá aqui no meu Instagram, né? Eu sou apaixonada pela vida e pelo autor da vida também. Ai, que lindo ver isso. Ah, que bom, Bruninha. É, eu já trabalhei na SIC TV também, né? Mas eu gostaria que vocês apresentassem para o pessoal que está assistindo agora a questão da sua vida profissional. Vamos começar desde o início. Vamos lá. Você sempre trabalhou na TV? Como é que começou tudo isso? Não, na verdade, assim, eu começo de um modo muito aleatório. Aos 17 anos, eu comecei no supermercado, né? Fazendo degustação de cereais da Nestlé. E era a minha primeira experiência, eu dei tudo de mim, né? Nem parecia que eu estava fazendo só degustação num supermercado. E isso impressionava muito as pessoas. Mas sempre foi meu jeito. E aí, após isso, foi até o Yuri, né, que está aqui que trabalha com você, né? Maria Nayara
que falou para mim da vaga de emprego que tinha na SIC TV, porque a gente era da mesma igreja, e eu compartilhava com os jovens que eu compartilhava com os jovens que eu precisava de um emprego, né? Eu queria trabalhar. E aí ele falou, ele tinha iniciado na SIC há pouco tempo, ele falou, ó, tem uma vaga de recepcionista lá, você quer? Eu falei, cara, eu quero que tiver. E aí eu fui para a entrevista, minha mãe que assinou meus documentos ainda, bem legal essa parte, eu gosto de lembrar 17 disso. anos? Eu não tinha nem 18 anos ainda quando eu entrei na recepção da Caramba! TV, que na época era a TV Candelária, né? E aí, de lá, eu recebi uma oportunidade de ir para a Nestlé Brasil mesmo, onde o salário era muito melhor, mas eu ia fazer uma coisa diferente. Eu ia cuidar dos produtos no mercado, eu ia ser responsável em alguns mercados pelos produtos da Nestlé, beleza. Aí, depois disso, eu saí para ir trabalhar numa loja de móveis, porque eu sempre estive envolvida com algo de vendas, né? E aí, eu fui trabalhar, vender móveis, recebi bem também, eu me sentia. Com 19 anos, assim, recebendo um salário de 2.000, eu me achava. Ai, meu Deus, eu me sentia muito rica, muito poderosa. E depois disso, fui trabalhar com meu pai como representante comercial, que não deu nada certo, nada. Sim, literalmente, trabalhar com meu pai não foi uma boa experiência, mas serviu de experiência também, né? E depois disso, foi quando eu perdi minha avó e a gente ficou um pouco desestruturado financeiramente na casa da minha mãe, né? E aí, eu comecei a vender Mary Kay, comecei a vender sanduíche natural na faculdade, eu fazia sanduíche Caramba! natural para vender nos órgãos públicos, né? Então, assim, e a galera abraçava muito a ideia, sabe? Assim, tinha muita gente que comprava, porque eu sabia que não é porque, assim, tava com vontade de comer sanduíche natural, apesar de ser delicioso, né? Mas não era isso. Era mais para ajudar mesmo. Então a galera me ajudava muito, assim, era uma bênção. Trabalhei como secretária pessoal da Valquíria, né? Eu era tudo para ela, fazia de tudo para ela. E até que eu entrei na Unir, né, no Laboratório de Biogeoquímica, na Unir, onde meu sogro é o coordenador, e ele me deu uma oportunidade lá para também trabalhar na secretaria de lá. E foi uma experiência maravilhosa. Foi o lugar mais tranquilo que eu já trabalhei na minha vida, assim. É uma experiência surreal você trabalhar num local onde o gestor é uma pessoa paciente, maravilhosa, assim. Eu não tenho nem o que falar dessa época. E aí, depois de tudo isso, olha o Vitor aqui participando com a gente. Depois de tudo isso, eu entro na comunicação depois do luto que eu vivi com a morte dos meus pais. Então, eu tenho entrado na comunicação, tá totalmente interligado eu fui levada ao vale, né, dos ossos secos, assim, eu realmente fiquei sem chão, sem eira nem beira, e eu me encontrei, na verdade, a semente foi plantada quando eu era da recepção da SIC TV, né, onde nesses eventos que acontecem, eu carregava cabo, eu segurava o microfone para todo mundo. Eu era só, sabe aquele ajudante, aquele orelha seca, que não sabe Badeco, fazer badeco. nada. Isso, eu era exatamente essa pessoa. E assim foi que nasceu esse amor pela comunicação. Caramba, que lindo. Aproveitando o gancho, já tem uma perguntinha aqui. Pretende terminar direito ou já não se identifica mais na área? Como nasceu para a TV? É um dom. Então, eu me identifico muito com a área do direito, porque eu sou uma pessoa justiceira. Davi, meu marido, é advogado, então tem muita coisa ao meu redor que acontece que na mesma hora eu falo assim, cara, isso dá uma ação. Mas eu não me vejo mais me formando na área para exercer a profissão de advogada, sabe? Não é uma coisa que está hoje nos meus planos, não é uma coisa. Mas eu também não descarto como uma coisa impossível. E eu ter entrado na comunicação foi um verdadeiro presente de Deus mesmo. E que eu agarrei a oportunidade que o Senhor me deu. E realmente eu me descobri de um jeito em que todo mundo ao meu redor, quando eu olhava para isso, falava assim: Meu Deus do céu, como é que tu não entrou antes nisso? Né? Tipo, parece que assim, realmente eu sinto e todo mundo ao meu redor sentiu que eu tinha nascido para isso. Mas não foi um processo fácil. Porque eu cheguei até o 9º período de direito. E Eita, aí a pressão para eu me formar era muito grande, né? Tipo, não, pelo menos se forma, era uma pressão muito grande. Mas com a situação dos meus pais, de tudo que eu vivi, eu precisava de uma nova história. E aí eu entrei na comunicação e realmente sou muito feliz. E foi um recomeço. Foi literalmente um recomeço. uhum. É, não sei se a gente pode comentar um pouquinho, né? Como é que foi esse processo na questão da perda dos seus pais? Você falou que Pode. estava estudando e aí de repente aconteceu tudo isso.
acredito que é importante, né? É válido a gente comentar, trazer para as pessoas Claro. também que estão assistindo, que possivelmente também passaram por isso aqui na pandemia, né? Várias pessoas perderam familiares, amigos. Se você puder comentar com a gente. Claro, eu comento sim. O que que acontece? Eu cresci com a minha mãe tendo depressão, né? E assim, Peru, eu converso sobre isso desde sempre, né? O Senhor me ensinou que eu precisava falar sobre isso. Eu não podia tratar a morte dos meus pais como um tabu, como uma coisa em que eu não queria tocar no assunto. Então, para a gente conversar sobre isso, hoje eu falo mais tranquilamente, justamente por esse tratamento. Como eu cresci com a minha mãe tendo depressão, ela sempre foi muito cheia de altos e baixos. E aí, minha mãe estava num período muito ruim, porque minha avó tinha falecido e ela não tinha superado essa morte da minha avó. Aí, no meio de toda essa turbulência da minha mãe, do jeito que ela estava, o meu pai faleceu. Porque ele foi fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia hoje classificada simples, que é uma ponte safena, mas ele tinha um aneurisma na cabeça e ninguém sabia. E aí aconteceu dele entrar em coma, dele ter morte cerebral, e foi uma coisa que impactou muito a gente, porque ele era muito jovem, ele era muito cheio de vida, ele era assim. Se alguém hoje que está assistindo a live me acha animada, meu pai, quem conheceu, viu que ele era nível assim, hard, né? De empolgação, de vida. Então a morte do meu pai foi assim, cara, meu pai morreu, não dá para acreditar, um cara tão jovem. Só que eu não consegui viver o luto direito do meu pai por conta da minha mãe. Porque eles nunca foram casados, mas eu era o suporte da minha mãe, eu era filha única, parte de mãe. E aí, 5 meses após o que meu pai faleceu, a minha mãe se suicidou. E eu vivi esse luto. Eu fui pro fundo do poço, né? E tocar nesse assunto tem vezes que me deixa bem emocionada mesmo, porque eu me vi sendo totalmente desconstruída, assim, da maneira mais. Tudo que você imaginar que não quer que aconteça com você, aconteceu comigo. E Deus foi tão maravilhoso, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes, porque eu fiquei órfã dos meus pais, mas Deus levantou o Davi, que na época era meu noivo, Deus levantou ele para ser o meu suporte, para ser realmente aquela pessoa que estava ali do meu lado. Peraí, deixa eu tirar meu carregador. Aí. E aquela pessoa que estava ao meu lado para tudo. Foi realmente assim, um homem. Ele era um menino, mas ele se tornou um homem. E Deus me deu os meus sogros também. Eles se tornaram os meus pais. Então, e inclusive até hoje, e para sempre, eles serão a minha referência de pais também. Nunca substituirão os meus pais, mas eles são os meus pais também. E aí, em meio a toda essa dor, Deus levantou pessoas de uma maneira incrível para me dar um suporte. E eu passei mais ou menos um ano de luto. Mas não era um luto andando de preto e sem viver a vida. Era um luto que eu não sentia força para nada, mas eu ia fazer as coisas. Eu não tinha vontade de fazer as coisas, mas assim, sabe quando você já tá na onda e tipo, só vai? Então eu não consegui, de maneira alguma, parar as minhas coisas. Mas eu vivi um ano que eu não fiz nada. Se eu parar para analisar 2016, eu casei, mas não foi a coisa mais feliz da nossa vida, porque eu tive que me controlar o casamento inteiro para não chorar. Porque se eu chorasse, todo mundo ficaria muito triste, porque o meu casamento, o nosso casamento, foi 4 meses após a morte da minha mãe. Então, assim, já estava tudo pronto. E a gente resolveu só continuar. Tipo, tá, se a gente agora parar, pode ser diferente, então só vamos, né? E o Davi sempre foi muito parceiro quanto a isso. Ele sempre falou para mim que o que você quiser fazer, a gente faz. Se você quiser casar só no civil, a gente casa. Se não quiser festa, não faz. Se quiser, a gente faz. O que você quiser fazer, a gente faz. Então, isso sempre me deu muita segurança. Isso sempre me abraçou demais, né? Então, eu sempre me senti muito segura com relação a isso, junto com ele. E os meus sogros também me dando total apoio, minha família, os meus amigos. E aí, após esse um ano de luto, eu pedindo para Deus assim que eu não aguentava mais só chorar, eu não aguentava mais só sofrer, porque como eu era muito ligada à minha mãe, eu tinha um elo muito forte com a minha mãe, então parecia que não tinha mais, nada tinha graça mais, mesmo eu sabendo que tinha. E aí eu fui começando a descobrir que a vida continua por mais triste que seja aquele período. Então eu vivi esse luto, eu me permiti viver. E eu até falo sempre isso para as pessoas, é que viver esse luto, às vezes é a morte de alguém, às vezes é uma separação. Esses tipos de luto, eles precisam ser vividos. A gente não pode deixar passar e fingir que nada está acontecendo. Para a gente conseguir passar por cima dele e vencer,
né? E 2016 foi esse ano de luto. E aí, após tanto choro, tanto sofrimento, eu decidi entrar na área da comunicação, né? E por isso que está sempre tudo tão interligado, por isso que está sempre tudo tão assim conectado. Deus é muito perfeito, Deus é muito maravilhoso. E a comunicação veio para me dar um refrigério, para me dar um novo, sabe, um novo fôlego de vida. Literalmente isso. Mas fica à vontade. O que você já te pergunta, pode lançar. Eu fico até assim, meio, né, balanceado e comentar também. Eu acredito que eu entendo um pouquinho da tua perda, né? O papai também faleceu na vítima da Covid. Tem, tem um ano, fez um ano esse mês. E não é fácil, né? Para quem viveu os últimos momentos ali com ele. Mas a gente precisa ser forte, a gente precisa continuar, né? E eu te entendo e o pessoal que está assistindo a gente também. Não sei se. Acredito que muita gente perdeu familiares, né? Então, eu acredito que é um momento a gente unir nossas forças e falar, cara, vamos, sabe? Continua, sabe? Aperta a mão, abraça quem tá do teu lado, tua família, né? Exato. E une forças Exatamente de assim. onde não tem e continua, né? Talvez a gente não consiga entender, mas tudo tem um propósito. É verdade. Eu fiquei um pouco nervoso de começar a live aqui contigo, né? Porque temos algo em comum e é bem complicado mesmo. Mas eu tô super feliz, super feliz que você tenha conseguido, né? Trazer teu testemunho para muitas pessoas, tem comentado com muita gente, tem edificado muitas famílias. Eu tô super feliz por tudo isso. E vamos lá, viu? Tem uma perguntinha aqui e eu vou perguntar. Como foi esse processo de reconstrução da sua vida após tudo isso? Após a morte dos seus pais, após... Foi isso que te levou a mudar de carreira? Foi. Foi exatamente isso, porque nesse ano de 2016 que eu falei para a faculdade, eu tentei voltar para o curso de Direito, porque meu pai sonhava que eu fosse delegada, mas a minha mãe Ah, sempre me viu na comunicação. A minha mãe sempre me vislumbrou na TV. E eu nunca achei que isso fosse acontecer, mas ela olhava para a televisão e ela falava assim: eu não sei por quê, mas eu te vejo ali, minha filha. E eu falava para ela nada a ver. Então, assim, de uma forma ou de outra, vai ficando tudo armazenado na gente, né? E a partir do momento que eu tinha muitas crises de choro ao voltar para a faculdade, tentar voltar para a faculdade, eu lembrava de muita coisa da minha mãe, muita coisa, muita coisa. E aí eu decidi que eu não queria mais isso pra mim, porque eu tava sofrendo muito. Parecia que eu tava me forçando a sofrer algo que eu não uhum, precisava estar sofrendo. E aí eu pedi para Deus uma direção, e eu sabia que tinha que ser algo na área da comunicação, eu sentia que tinha que ser algo na área da comunicação, mas eu não sabia se era publicidade ou se era jornalismo. Não sabia o que de fato seria. Na verdade, a gente é tão limitado como ser humano que, diante de Deus, o pensamento que eu tinha era assim: bom, eu fui recepcionista da SIC TV, eu fui uma boa recepcionista, eu tenho um relacionamento bom com o pessoal da SIC TV, com o Marlon e tudo. Então, se nada der certo, eu vou conseguir pelo menos. Eu vou pegar para o Marlon e falar assim: Marlon, pelo menos me deixa estagiar de graça. É isso que eu vou fazer no final da faculdade, se nada der certo. Então, esse era o meu pensamento. Eu achava que era algo muito impossível para mim entrar na TV. Eu não sabia nem o que eu queria direito na TV. Eu não sabia se eu queria aparecer na televisão, o que eu iria fazer. Eu só sabia que eu precisava entrar na comunicação. Eu só sentia que eu precisava disso. E aí, em pouquíssimos meses que eu entrei e fui fazer um curso da Fundação Rede Amazônica, os professores olhavam para mim como se fosse um diamante bruto, sabe? E falavam assim, eu senti no olhar deles que eu tinha nascido para aquilo. Eu conseguia sentir através do olhar e da conversa deles que eu tinha nascido para isso. E foi a partir daí que eu entrei na Didio, entrei na Band e consegui, sabe, crescendo cada vez mais e me destacando também aos poucos, né, na área com muita dedicação. Então, a morte dos meus pais foi crucial para eu ter mudado a minha profissão, para eu ter mudado assim o rumo da minha vida. caramba, que lindo. Algo bem tocante. Eu queria te perguntar assim, Bruninha, você tem algum arrependimento, né, em toda essa sua trajetória, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou? Existe um arrependimento que você olha e você fala, cara, se eu tivesse tomado uma decisão
diferente, talvez meu rumo teria ido para outro. Existe algo assim, algum arrependimento? Olha, existe um arrependimento que ele mexe muito comigo. Só tem uma coisa, que está relacionada à minha mãe, né? Eu sei que não tem como, eu sei que eu não me culpo por isso, mas se eu me arrependo de não ter buscado, pelo menos aos 18 anos, buscado conhecer mais da depressão dela, ter ido mais profundo, entende? Então, isso eu me arrependo muito, porque poderia ter sido tudo muito diferente, mas eu também conforto meu coração sabendo que eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu sabia. Eu fiz tudo que eu sentia que eu podia fazer, mas mesmo assim ainda bate esse arrependimento. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse ter entendido mais, porque quando ela faleceu eu tinha 22 anos, né? Então, assim, como eu era parceira dela, martelou muito no meu coração como é que eu não percebi. Porque as pessoas de fora não perceberem, tudo bem, mas eu não ter percebido o quanto ela estava nessa depressão, isso que dói. Então, se eu pudesse voltar no tempo e ter entendido mais naquela época, ter buscado mais conhecimento, como eu sei hoje, isso sim eu teria feito. A gente tentou até O dar que uma engolida falar, aqui. né, depois disso? Acredito que Deus tem um plano, né? Deus tem tudo já escrito. Acredito que tudo isso te fez uma mulher forte, né? Tudo isso faz parte da sua construção. Hoje em Com dia certeza. acredito que é difícil alguma coisa te abalar, né? De tão forte que você se tornou, né? Você conseguiu apoio da família, dos amigos, do seu esposo. E isso é essencial, né? É algo que a gente tem, que com certeza a gente vai levar para a vida inteira. É o que você, cara, naquele momento mais triste que eu estive, naquela dificuldade, eu tinha alguém do meu lado, né? Eu tinha as pessoas para contar. Que bom, nossa, eu fico super feliz. Se uma perguntinha, se você tivesse, o que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? O que você diria hoje? 10 anos atrás, deixa eu pensar. Cara, 10 anos atrás, eu diria para eu confiar mais nos meus instintos. Eu acho que nós mulheres, a gente, às vezes, até independente da idade, a gente tem o nosso instinto, né? A gente é muito sensível. E eu confiaria mais em mim, né? Eu não teria esperado passar por tanta coisa para acreditar em mim, para confiar em mim, para confiar que eu sou capaz, né? Para entender que existe a nossa essa resiliência, que nós somos capazes, sabe, de passar por muita coisa. Então eu teria tipo me preparado, sabe? Tipo, só assim, minha filha, acredita em você e vai para cima. Mas eu parando para analisar, eu acho que no fundo, eu acabei fazendo um pouco disso também, né? Eu acabei sendo um pouco disso também. Eu entendo. Bruninha, mais uma perguntinha aqui que eu estava pensando. Você, a gente sempre procura olhar para o passado, né? E olhando para o futuro agora, como é que você se imagina daqui a uns 10 anos? Quais são os planos, quais são os projetos? Cara, eu quero crescer na área da TV, esses são meus. Não sei se você pode falar, né? Meus planos são esses, meus projetos. Acredito que é importante, né? Ai, eu adoro porque você fala de um jeito que parece que é tipo assim, é como se eu soubesse de algo e tivesse com suspense, tipo, gente, não posso contar que eu vou ter um programa nacional e tal. Não, então, daqui a 10 anos, como eu me vejo? Eu me vejo mãe, eu me vejo pelo menos mãe de duas crianças daqui a 10 anos, né, gente? Dá tempo de. Dá para pensar nisso, né? Duas, Lembre-se menino ou bem, menina? Menino, menina, menino, menino. eu quero menina e menino. Um Se é casal. que eu posso escolher, Deus, um menino e uma menina. E eu me vejo assim, eu me vejo cada vez mais realizada na área da comunicação.
Eu não sei, hoje eu não tenho hoje eu não tenho um programa meu. Hoje eu não tenho na TV, né? Porque na rádio eu apresento junto com o Thales Roger. Mas eu não sei, assim... A ideia que eu tenho sobre mim é apresentando um programa que seja minha cara, mas que seja de temporada, sabe? Em que eu não fique presa àquilo, assim, onde eu não consiga olhar para aquilo e sentir que é uma prisão, né? E eu não sei, sabe? Eu acho que eu me vejo inspirando cada vez mais mulheres. É um dos sonhos que eu tenho, sabe? Eu não sei se serão palestras, eu ainda não tenho noção. Você sabe que esses dias eu pensei até em me tornar escritora. Veja bem, escritora. Não sei como eu cheguei nesse denominador, não sei. Mas até nisso eu pensei. Então eu acho que eu amo, por exemplo, eu amo o que eu faço na SIC TV, eu amo Porto Velho, mas eu tenho total certeza, eu tenho total convicção que aqui não é o meu fim. Eu tenho total convicção que Porto Velho, Rondônia é só o início do que eu ainda vou fazer na minha área. Então, isso me traz muita paz, isso me traz muito. Eu não acho impossível trabalhar numa emissora de outro estado. Eu não acho impossível trabalhar em rede nacional. Eu acho assim, eu acho maravilhosamente perfeito e que pode acontecer. E se acontecer, eu estarei aqui. Mas se não acontecer, eu também me sinto em paz. Porque, Júlio, se tem algo que eu carrego comigo, é que eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o meu lugar no tempo certo, no lugar certo. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu não quero fazer nada que seja de alguém. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E quanto a isso, eu fico maravilhosamente tranquila. Mas eu quero ser mãe. Isso. Ai, que lindo. A Nayara falou que te apoia você vir para Curitiba aqui apresentar alguns programas na rede nacional. Pois eu amei Curitiba. Quem sabe? Quem sabe? O Vitor tá perguntando aqui, quem são os famosos nacionalmente que você já conheceu pessoalmente? Quem são os famosos? Ai, meu Deus. Eu conheci a Renata Fã. Ai, meu Deus. Conheci também o César Filho, a Fabiola Hyper. E o César Filho e a Fabiola Hyper, eu tive a oportunidade de entrevistá-los, né? Num curso que eu fiz em São Paulo. Que responsabilidade. Você não tem muita responsabilidade. E agora eu não me lembro demais, não, mas deve ter conhecido um pouco mais. Ah, conheci também um ator. Menina, esqueci o nome do ator. Ele é até bem famoso. Esqueci o nome dele. Eu sou péssima com o nome, então vamos cancelar essa parte. Tudo bem. Tem mais uma perguntinha aqui, Bruna. De onde você vem esse alto grau? De onde vem esse alto grau de espiritualidade? Você transparece estar sempre perto de Deus. Seus pais também eram cristãos? Então, meu pai, ele odiava que eu era da igreja, que eu era cristã. Meu pai, assim, ele odiava mesmo. Mas no fundo, eu sei que ele tinha orgulho disso. E a minha mãe também não era. Minha mãe era cristã, mas não era nada assim como eu sou. Mas eu olhando para minha trajetória, eu olhando para minha história, eu percebo que quando eu aceitei Jesus aos 14 anos, eu aceitei pelo amor. E ninguém entendia por que eu tinha aceitado Jesus, porque, tipo, não foi alguém da minha família que chegou me chamando, foi num acampamento de jovens. E olhando para toda essa história, na verdade, eu sei que Deus estava me preparando, porque para eu entender o que era a paternidade dele, para quando eu ficasse órfã, eu entendesse que existe um pai amoroso que cuida de mim, um pai que está comigo em todos os momentos, um pai que é meu pai, que é minha mãe, que é tudo para mim. Então, assim, Deus foi me preparando e eu fui passando por pequenas coisas, que também teve coisa que foi grande no dia, no momento, e foi me preparando. E hoje eu não consigo me visualizar sem estar assim na presença de Deus, sem entender o que é o propósito dele, a vontade dele. Eu não consigo. É muito mais forte do que eu, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez com a minha vida. Então não tem como alguém arrancar isso de mim. Não tem como alguém tirar isso. Pode chegar a pessoa mais especialista do mundo na minha frente, mas ela não vai conseguir alterar isso. Porque eu sei o que eu passei e o amor que tem dentro de mim e o que eu sinto por Deus. Então isso é inigualável, isso é inexplicável.
Caramba, que incrível, Bruninha. Você transparece, sabe, muito de Deus. Eu fico até, até feliz, a honra de ter te trazido aqui, né? Trazido muitas experiências, muita coisa. Já é 8h35, a gente já tá quase extrapolando. Eu sei que é uma correria, tá todo mundo cansado, né? Mas eu tô muito feliz, Bruninha, e gostaria de Eu fazer também. uma última Faço. pergunta. Na verdade, não é nem uma última pergunta, é mais, né, se você pudesse deixar um conselho, aproveitando que é o mês das mulheres, né, esse mês, aproveitando que tem muitas mulheres participando, perguntando, tem muita gente falando que te adora, que é sua fã, Bruninha. Eita, né? Conhecida. Aproveitando, você tem alguma palavra para deixar para elas, para as mulheres, né, maravilhosas que estão assistindo a gente? Feliz das mulheres, o mês é de vocês, a vida é de vocês, mulheres. Eu amo vocês. Você tem uma palavra para deixar para elas, como finalização, para fechar com chave de ouro a nossa live? Em primeiro lugar, eu quero agradecer às minhas amigas, as mulheres que estão aqui na nossa live, que essas mulheres são inspiração na minha vida. E eu sou o tipo de pessoa que fala tudo que está sentindo. Eu sou o tipo de pessoa que demonstra tudo que sente, né? Eu não consigo deixar para amanhã, porque eu não sei. Eu já vivi isso de não saber o que vai vir amanhã. Então, eu faço tudo isso hoje. Então, eu queria dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando que sejam vocês, confiem em Deus, sejam mulheres, resgatem a essência da mulher, resgatem aquilo que Deus nos chamou para ser e entendam que tudo aquilo que a gente sonha é capaz de é possível acontecer porque Deus está com a gente e Ele nos fez mulheres fortes, Ele nos fez mulheres resilientes, Ele nos fez mulheres sábias. Porque a mulher, ela sabe conduzir a sua casa, ela sabe conduzir o cargo que ela está na empresa, ela sabe conduzir independente de onde ela está, a mulher consegue conduzir. Então, é a gente resgatar a nossa essência, é a mulher gostar de viver as suas fases, de entender que nós somos feitas de fases mesmo. A gente é complicada, a gente é tudo isso que sempre falam da gente. Mas se não fosse assim, tudo seria muito diferente. Então, graças a Deus que nós somos assim. E hoje, eu tenho como referência mulheres fortes. Eu olho para as minhas amigas que são mães, que trabalham, que têm empresa, que fazem tudo isso, e eu me orgulho de uma maneira, eu me inspiro de uma maneira. Mulheres que são gerentes, mulheres que são as empresárias, e eu olho para isso e falo assim, cara, é isso, é isso. Mulheres que olham para a maternidade e falam, isso aqui é uma missão para mim. Então, nós que a gente continue sendo essa inspiração, que a gente continue podendo fazer a diferença onde a gente passa e sendo mulheres que exalam, né, esse amor de Deus e que levam essa luz, né? Ao invés de ser aquelas pessoas que quando chegam o ambiente fica carregado, que nós sejamos essas mulheres que quando chega traz paz, traz calmaria, traz sabedoria. É isso. Eu amei, eu amei. Eu amei, Bruna. Muito obrigado. Estou muito feliz. Estou muito emocionado. Segurei para não chorar. A gente tem que, né, manter profissionalismo. Estou muito honrado. Estou muito honrado. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado. Acredito que essas meia horinha passou voando, passou muito rápido, né? Mas com certeza encheu a gente de força, de fé, revigorou nossas energias, né? Só alguns minutos a gente conseguiu trocar muitas ideias. Acredito muita gente participando, conhecendo a tua história, está E, edificando muitas pessoas. Eu e estou eu muito queria ler os feliz. comentários, Júlio, mas não tá baixando aqui para mim. Ai, meu Deus, que triste. Tem, tem bastante comentário, muita gente te elogiando, falando que é sua fã. Tem gente falando que trabalhou contigo lá e não quer te ver na TPM. Tem gente falando que o Davi tá falando que a oração foi muito forte, que ele conseguiu uma mulher extraordinária, que é você. Tem de tudo, tem de tudo. Eu estou muito Ai, feliz. eu tô Queria muito grata. agradecer e queria, né, deixar agora uma palavra de agradecimento. Você quer agradecer as pessoas que estiveram com a gente, para a gente poder finalizar. Tá bom? Quero deixar também claro que essa live vai ficar aqui no Instagram. Vou compartilhar e vou compartilhar lá no YouTube também. Para quem perdeu, quem quiser assistir, vou começar a compartilhar no YouTube, tá bom? Muito obrigado. E faça as suas palavras, Bruninha, despedindo do pessoal, agradecendo. Tá bom, então eu falei para você que era pouco tempo, né,
Cara, para muito voou. assunto. Gente, quem quer a parte 2 da Bruninha? Pelo amor de Deus, voou muito rápido esse tempo. Bom, eu quero agradecer. Eu não consegui mesmo. Eu tento baixar aqui os comentários e não consigo. Mas eu sei que teve muita gente aqui me zoando que na TPM eu não sou uma pessoa legal, realmente. Eu tenho que concordar. Na TPM eu fico, né? Os hormônios mudam um pouco. Imagina isso quando for uma gravidez, não sei como vai ser. Mas também sei que teve muita gente que mandou carinho aqui, mensagem, sabe, carinhosa. E eu glorifico a Deus por cada pessoa que esteve aqui, por cada pessoa que comentou, que expressou esse carinho, expressou esse amor por mim. Saibam que vocês são canais de Deus na minha vida, então continuem assim e que eu possa continuar sendo bênção também na vida de vocês. Júlio, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu chorei, nem imaginei que eu fosse chorar, assim. Na verdade, eu nunca falei sobre esse lance. Teve pergunta que você fez para mim que nunca ninguém fez para mim. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando e honrando o seu projeto. Obrigado, gente. Muito obrigado, Bruninha. Obrigado, pessoal, que participaram com a gente. Estou muito feliz. Quem quiser comentar lá, eu vou compartilhar no Instagram. Quem quiser comentar, gente, parte 2 a gente chama novamente a Bruna. Comenta sobre novas coisas. Eu estou muito feliz que a gente tenha alcançado muitas pessoas, tenha trazido muitas histórias. Muito obrigado, gente, por todo mundo que esteve até aqui com a gente. Se cuidem. Qualquer coisa, segue a Bruninha lá. Quem não segue ela, segue ela. Compartilha. Muito obrigado. Eita, caiu a internet de lá. Se cuidem, gente. Boa noite. Tchau, tchau.